2. Competência e funções. Artigo 61. Somente os Estados-partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos nos artigos 48 a 50. Artigo 62. Todo Estado-parte pode, no momento do depósito do seu instrumento de ratificação desta Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação desta Convenção. 2. A declaração pode ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade, por prazo determinado ou para casos específicos. Deverá ser apresentada ao secretário-geral da organização, que encaminhará cópias da mesma aos outros Estados-membros da organização e ao secretário da Corte. 3. A Corte tem competência para conhecer de qualquer caso relativo à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção, que lhe seja submetido, desde que os Estados-partes, no caso, tenham reconhecido ou reconheçam a referida competência, seja por declaração especial, como prevêem os incisos anteriores, seja por convenção especial. Artigo 63. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes, se tratar de assuntos que ainda não tiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da Comissão. Artigo 64. Os Estados-membros da organização poderão consultar a Corte sobre a interpretação desta Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Também poderão consultá-la no que lhes compete os órgãos enumerados no capítulo 10 da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires. A Corte, a pedido de um Estado-membro da organização, poderá emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Artigo 65. A Corte submeterá à consideração à Assembleia Geral da organização, em cada período ordinário de sessões, um relatório sobre suas atividades no ano anterior, de maneira especial e com as recomendações pertinentes. Indicará os casos em que um Estado não tenha dado cumprimento às suas sentenças. Seção 3. Procedimento. Artigo 66. A sentença da Corte deve ser fundamentada. 2. A sentença não expressar no todo ou em parte a opinião unânime dos juízes, qualquer deles terá direito a que se agregue à sentença o seu voto dissidente ou individual. Artigo 67. A sentença da Corte será definitiva e inapelável. Em caso de divergência sobre o sentido ou alcance da sentença, a Corte interpretá-la a pedido de qualquer das partes, desde que o pedido seja apresentado dentro de 90 dias, a partir da data da notificação da sentença. Artigo 68. Os Estados-partes na Convenção comprometem-se a cumprir a decisão da Corte em todo caso em que forem partes. A parte da sentença que determinar indenização compensatória poderá ser executada no país respectivo pelo processo interno vigente para a execução de sentenças contra o Estado.
Artigo 69. A sentença da Corte deve ser notificada às partes, no caso, e transmitida aos Estados partes da Convenção. Capítulo 4. Disposições comuns. Artigo 70. Os juízes da Corte e os membros da Comissão gozam desde o momento de sua eleição e enquanto durar o seu mandato das imunidades reconhecidas aos agentes diplomáticos pelo direito internacional. Durante o exercício dos seus cargos, gozam, além disso, dos privilégios diplomáticos necessários para o desempenho de suas funções. Não se poderá exigir responsabilidade em tempo algum dos juízes da Corte, nem dos membros da Comissão, por votos e opiniões emitidos no exercício de suas funções. Artigo 71. Os cargos de juiz da Corte ou de membro da Comissão são incompatíveis com outras atividades que possam afetar sua independência ou imparcialidade, conforme o que for determinado nos respectivos estatutos. Artigo 72. Os juízes da Corte e os membros da Comissão perceberão honorários e despesas de viagem, na forma e nas condições que determinarem os seus estatutos, levando em conta a importância e independência de suas funções. Tais honorários e despesas de viagem serão fixados no orçamento programa da Organização dos Estados Americanos, no qual devem ser incluídos, além disso, as despesas da Corte e da sua secretaria. Para tais efeitos, a Corte elaborará o seu próprio projeto de orçamento e submetê-lo à aprovação da Assembleia Geral, por intermédio da Secretaria-Geral. Esta última não poderá nele introduzir modificações. Artigo 73. Somente por solicitação da Comissão ou da Corte, conforme o caso, cabe à Assembleia Geral da Organização resolver sobre as sanções aplicáveis aos membros da Comissão ou aos juízes da Corte que incorrerem nos casos previstos nos respectivos estatutos. Para expedir uma resolução, será necessária a maioria de 2/3 dos votos dos Estados-membros da organização, no caso dos membros da Comissão, e além disso de 2/3 dos votos dos Estados-partes na Convenção, se tratar dos juízes da Corte. Parte 3. Disposições gerais e transitórias. Capítulo 10. Assinatura, ratificação, reserva, emenda, protocolo e denúncia. Artigo 74. Esta convenção fica aberta à assinatura e ratificação ou adesão de todos os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. A ratificação desta convenção ou a adesão a ela efetuar-se-á mediante depósito de um instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Esta convenção entrará em vigor logo que 11 estados houverem depositado os seus respectivos instrumentos de ratificação ou de adesão, com referência a qualquer outro estado que a ratificar ou que a ela aderir ulteriormente. A convenção entrará em vigor na data do depósito do seu instrumento de ratificação ou de adesão. O secretário-geral informará todos os Estados-membros da organização sobre a entrada em vigor da convenção. Artigo 75. Esta convenção só pode ser objeto de reservas em conformidade com as disposições da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, assinada em 23 de maio de 1969. Artigo 76. Qualquer parte, diretamente e a Comissão ou a Corte, por intermédio do Secretário-Geral, pode submeter à Assembleia Geral, para o que julgarem conveniente, proposta de emenda a esta Convenção. As emendas entrarão em vigor para os estados que ratificarem as mesmas na data em que houver sido depositado o respectivo instrumento de ratificação que corresponda ao número de 2/3 dos estados-partes nesta convenção. Quanto aos outros estados-partes, entrarão em vigor na data em que depositarem eles os seus respectivos instrumentos de ratificação. Artigo 77. De acordo com a faculdade estabelecida no artigo 31, qualquer Estado, parte e a Comissão podem submeter à consideração dos Estados-partes reunidos por ocasião da Assembleia Geral projetos de protocolos adicionais a esta Convenção
com a finalidade de incluir progressivamente no regime de proteção da mesma outros direitos e liberdades. Cada protocolo deve estabelecer as modalidades de sua entrada em vigor e será aplicado somente entre os Estados partes do mesmo. Artigo 78. Os Estados partes poderão denunciar esta Convenção, depois de expirado um prazo de 5 anos, a partir da data de entrada em vigor da mesma, e mediante aviso prévio de 1 ano, notificando o secretário-geral da organização, o qual deve informar as outras partes. Tal denúncia não terá o efeito de desligar o Estado parte interessado das obrigações contidas nessa Convenção, no que diz respeito a qualquer ato que, podendo constituir violação dessas obrigações, houver sido cometido por ele anteriormente à data da qual a denúncia produzir efeito. Capítulo 11. Disposições transitórias. Seção 1. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 79. Ao entrar em vigor esta Convenção, o secretário-geral pedirá por escrito a cada Estado membro da organização que apresente, dentro de um prazo de 90 dias, seus candidatos a membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O secretário-geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e encaminhará aos Estados-membros da organização pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. Artigo 80. A eleição dos membros da comissão far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista e que se refere ao artigo 79, por votação secreta da Assembleia Geral. E serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-membros. Se para eleger todos os membros da comissão for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente na forma que for determinada pela Assembleia Geral os candidatos que receberem menor número de votos. Seção 2. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Artigo 81. Ao entrar em vigor esta Convenção, o secretário-geral solicitará por escrito a cada Estado-parte que apresente, dentro de um prazo de 90 dias, seus candidatos a juízo da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O secretário-geral preparará uma lista por ordem alfabética dos candidatos apresentados e encaminhará aos Estados-partes pelo menos 30 dias antes da Assembleia Geral seguinte. Artigo 82. A eleição dos juízes da Corte far-se-á dentre os candidatos que figurem na lista a que se refere o artigo 81, por votação secreta dos Estados-partes à Assembleia Geral, e serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior número de votos e a maioria absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes. Se para eleger todos os juízes da Corte for necessário realizar várias votações, serão eliminados sucessivamente, na forma que for determinada pelos Estados-partes, os candidatos que receberem menor número de votos.